Há dias, a França está mergulhada em uma onda de protestos por causa de uma reforma na Previdência do país. Nas redes sociais, uma série de vídeos viralizaram com o lixão a céu aberto que a cidade de Paris se tornou depois que os garis se recusaram a fazer a coleta do lixo. E como sempre, Emmanuel Macron está no olho do furacão. O então presidente francês está no seu segundo mandato e já enfrentou diversas manifestações ao longo dos 6 anos no poder. Dessa vez o negócio tá mais feio ainda, porque além do descontentamento do povo, tava rolando um baita auê interno no governo francês que poderia levar à queda da primeira-ministra de lá. Tudo isso por meio de um decreto XYZ aí, criado há séculos e que nunca foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo que nesse episódio a gente vai te explicar tudinho, desde a previdência atual na França, passando pelo polêmico governo de Macron, a tal emenda aí que tá todo mundo falando e, óbvio, mais detalhes dos protestos que já levaram à prisão de quase 200 pessoas. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. De notre volonté. Make America great again. Poner ese sueño en marcha. Aquí food, muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Faz tempo que a gente não começa pelo começo. O mundo anda tão maluco que nem dá tempo da gente dar um contexto antes de já pular para o que a gente chama de factual, ou seja, né, o que está rolando naquele exato momento. Mas de volta às origens, bora começar pelo começo. Como é a Previdência na França e o que vai mudar? Até porque isso tudo vai ajudar a explicar o porquê do povo estar tão revoltado. Então bora lá. Resumindo muito, o Macron, que é presidente da França, quer trocar 42 sistemas de aposentadorias por um único, um universal. O ponto que está causando mais auê é com relação à idade em que as pessoas vão poder se aposentar. Não sei quantos anos você tem e nem quando você estudou isso na escola, mas eu lembro muito bem de quando a gente analisava aquelas pirâmides etárias que mostrava que em breve muitos países iam envelhecer porque tinha mais gente vivendo por mais tempo e menos gente nascendo. Pois bem, levando tudo isso em consideração, o governo francês decidiu que a idade legal da aposentadoria vai de 62 para 64 anos até 2030. Só para vocês terem uma noção, se você tá achando essa idade muito alta, os vizinhos da França não ficam para trás. Na Alemanha, a idade mínima é de 67 anos, no Reino Unido de 66 e a Espanha aumentou recentemente para 65 anos. Mas de volta à França, essa idade é se o trabalhador não atingir o tempo de contribuição integral de 42 anos. Isso atualmente, né? Mas sim, uma diferença de 2 anos. Só que o que rola na França é que muitos servidores públicos têm esquemas próprios, especiais, que diminuem esse tempo para chegar na aposentadoria, e com essa reforma, esse tempo vai aumentar. É o caso dos garis, por exemplo, que estão repercutindo demais na mídia brasileira ultimamente. Já faz mais de 10 dias que eles se recusam a recolher o lixo nas ruas de Paris e em outras cidades francesas. No caso dos garis, a idade mínima para aposentadoria vai passar de 57 para 59 anos, o que para eles é um absurdo. Muitos alegam que eles não têm uma expectativa de vida tão alta quanto de outros profissionais, exatamente pelo contato diário que eles têm com materiais tóxicos, que muitas vezes não se sabe de onde vem nem o que é. Ainda com relação à idade mínima da aposentadoria, a ideia é que as mudanças comecem a ser aplicadas a partir de 2025 para a maioria dos trabalhadores, e a partir de 2037 para profissionais como motoristas de ônibus e metrô. Bombeiros e policiais não vão ser afetados por essa reforma. Atualmente, os bombeiros se aposentam aos 57 anos e os policiais aos 52. Outra mudança que essa nova lei do Macron traria é sobre o pagamento das pensões. Atualmente, o sistema previdenciário francês é considerado top premium plus comparado com os outros países da OCDE, que inclui basicamente o mundo todo, tipo Europa, alguns países do Oriente Médio, América do Norte, Latina e Sul, Oceania, enfim, é basicamente o mundo todo. Atualmente, os pagamentos de pensão na França chegam a 75% da renda da pessoa antes da aposentadoria dela, enquanto na maioria dos países ricos, esse pagamento é de 58% em média. Pois bem, as pensões dos trabalhadores do setor público francês são calculadas levando em consideração os 6 melhores meses de carreira daquele trabalhador, ao invés de fazer uma média dos 25 melhores anos de carreira, como é no setor privado. O que o Macron está propondo agora é que o setor público e privado sejam mais alinhados nesse quesito, o que automaticamente reduziria as pensões dos funcionários públicos. O governo já falou que vai estabelecer medidas para que ninguém sofra perdas, mas como que fecha essa conta assim?
Por fim, uma última mudança que chama a atenção da galera é o tal do sistema dos pontos, ao invés do cálculo por trimestre, como rolava por lá. Bora lá. O que o governo está propondo agora é que haja um controle de hora trabalhada por meio de pontos, ao invés de ver os trimestres de contribuição. É um pouco confuso, mas em português bem claro, significa que as administrações vão colocar o valor por hora trabalhada dos seus funcionários. Isso tem dado um certo medo nos sindicatos, já que esse valor poderia ser diminuído exatamente para cortar os gastos com as pensões. Essas são algumas das mudanças propostas por Macron, mas o que você precisa entender aqui é que a galera não tá gostando nem um pouco dessas ideias dele e isso tá gerando maior caos no país. No próximo bloco, a gente te conta em mais detalhes quem é o Macron e as inúmeras crises que ele já enfrenta por lá. Como a gente já deu uma pequena pincelada na introdução desse episódio, o Macron está no poder desde 2017. De lá para cá, o que a gente mais ouviu foram polêmicas do governo dele. Mas assim, antes de pular direto aos fatos, a gente também precisa dizer que o povo francês ele não leva nenhum desaforo para casa. Então, se o governo faz qualquer coisa que eles não curtem, é tiro, porrada e bomba mesmo. Eu gosto que tem uma página no Facebook, podem procurar o falecido Facebook, que é assim, eu gosto dos franceses porque qualquer coisa eles estão tacando fogo na rua. Então, Realmente. é uma piada, mas é muito legal, porque é um povo extremamente engajado e eles não deixam nada passar. Mas, continuando, o Macron também não ajudou muito. Assim que ele assumiu, ele já deu a entender que ia ser um líder um tanto quanto autoritário, e de lá pra cá vem tomando medidas que levaram o povo às ruas, como foi o caso dos coletes amarelos lá em 2018. Nesse caso de 2018, Macron anunciou uma reforma no preço dos combustíveis no país e isso causou horrores, com a imagem dele sendo super manchada logo no começo do seu governo. Isso porque ele foi acusado de ser o presidente dos ricos, desconectado da realidade e por aí vai. Depois ele até conseguiu dar a volta por cima com a pandemia da Covid-19 e com a guerra na Ucrânia, quando tomou medidas consideradas boas pela população e que reforçou a sua imagem dentre os franceses. Mas o ponto é que a sua imagem não estava boa e, apesar de ter ganhado certa popularidade nesses últimos anos, ele quase perdeu sua reeleição para sua maior rival, Marine Le Pen. O Papo de Inter até chegou a falar sobre isso na época, no episódio de número 43, então corre lá e dá uma conferida. Mas já estamos te dando um spoiler aqui, que quem venceu as últimas eleições, claro, foi o Macron, e que a corrida foi super acirrada. E agora o Macron está em queda livre na montanha-russa francesa. Esse papo da reforma da Previdência não é novo, e inclusive o Macron já vinha tentando emplacar essa pauta há algum tempo. O que rolou foi a tal da pandemia no meio, que fez com que ele pausasse seus planos para focar em outra coisa. Outro ponto para a gente explicar aqui sobre o governo do Macron, que é muito importante para entender toda essa treta, é como ele funciona. Na França existe o tal do semipresidencialismo, um sistema político que é uma mistura entre parlamentarismo e presidencialismo. O Papo de Inter também tem um episódio sobre o parlamentarismo, que a gente fez esse contraponto com o presidencialismo, é o de número 48. Mas é lógico que a França ia ser diferente dos seus queridos vizinhos parlamentaristas e ia inventar um sistema próprio. Pois bem, por que falar do semipresidencialismo é importante? Por causa de uma figura bem específica que surgiu nesse cenário todo e que tá com o nome bombando na mídia, a tal da primeira-ministra francesa Elisabeth Borne. Sim, a gente tem a Betinha do Papo de Inter, a gente tinha a Betinha inglesa que nos deixou recentemente e agora a gente tem a Betinha francesa. Mas é óbvio que a Betinha brasileira é a mais famosa e querida. Claramente. Mas a minha xará, a Beth francesa, junto com o Macron, formam o executivo da França. O Macron é o presidente e é o chefe de Estado, eleito pelo voto popular. Já Elisabeth é a primeira-ministra, chefe de governo e foi escolhida pelo próprio Macron. Além dessas duas figuras, a França tem também o parlamento, que é eleito pela população, que no caso é uma Assembleia Nacional com deputados e o Senado. Normalmente, a primeira-ministra, no caso a Beth francesa, é a pessoa do partido com mais deputados na Assembleia. Ok, pode ser meio confuso tudo isso, mas o que você precisa aguardar para entender o que está em jogo com os protestos na França é que existe no país a figura do presidente e do primeiro-ministro, e que o primeiro-ministro, neste caso a primeira-ministra, é uma pessoa bastante importante lá dentro. Bom, já falamos do Macron aqui e como o rolê para ele não tá lá muito favorável. Ele usou uma tal emenda que só tornou tudo mais caótico. Mas calma que a gente vai te explicar.
O Macron usou o artigo 49.3 da Constituição Francesa para conseguir aprovar a reforma da Previdência. O problema é que essa medida permite que o governo aprove esse projeto e outros também, sem uma votação prévia da Assembleia Nacional, que no caso aqui seria a Câmara dos Deputados do Brasil. Ou seja, ele basicamente pulou mais de 175 horas de debates parlamentares e decidiu tudo sem o apoio da galera. A gente não precisa nem dizer que a oposição ficou bem pistola. Mas vamos voltar a esse artigo para não deixar as coisas confusas. Essa emenda determina que o primeiro-ministro, no caso aqui a minha xará Elizabeth Borne, banque uma decisão do governo perante a Assembleia Nacional depois da deliberação de ministros. Calma, muita palavra difícil junta. Basicamente, a primeira-ministra, com o aval dos outros ministros, então o ministro da Saúde, da Economia e esses demais, pega a responsa da decisão de algum texto ou decisão do parlamento e banca isso aí. Famoso assume os BO de todo mundo. Enfim, mas desde 2008 esse artigo ele só pode ser usado em um único projeto de lei por sessão parlamentar, tirando os projetos de financiamento de Seguridade Social, onde o governo pode usar sem medo. Mas, como estamos falando aqui de democracia, se a galera da Assembleia não curtir, eles podem usar em até 24 horas um lance chamado de moção de censura. Se essa moção tiver a maioria dos deputados, a lei é rejeitada e essa ordem dada pelo primeiro-ministro é rejeitada. Mas, caso a galera curta essa decisão ou não consiga a maioria dos deputados, o projeto vai para análise no Senado. Depois, se aprovado, esse projeto volta de novo para a Assembleia, onde o governo pode usar de novo o artigo. Ou seja, esse artigo nada mais é do que uma forma do governo pular o debate e a votação no que seria a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Depois dessa canetada do Macron, é óbvio que a oposição usou não só uma, mas 2 moções de censura que foram votadas no dia 20 de março. Mas calma que a gente te explica isso no próximo bloco. Mas antes disso, é importante a gente dizer que o Macron ele já usou esse artigo lá no primeiro mandato dele, em 2020, pelo mesmo projeto da reforma da Previdência. Desde 1958, essa emenda foi acionada só 89 vezes, a maioria por líderes de esquerda. No próximo bloco, a gente vai te explicar o que tá rolando agora e o desfecho dessa treta. Finalmente chegamos aos dias atuais, né? Finalmente, depois de te dar todo esse contexto. Então, lembra da emenda que a gente contou para você no último bloco? A gente já começa esse bloco falando que a Assembleia Nacional da França votou as 2 moções contra o governo e as 2 foram rejeitadas. Ou seja, a coisa tá feia pro Macron, mas ela não tá tão feia assim. Isso porque, se alguma dessas votações tivesse ido para frente, a primeira-ministra, minha xará, e todo o gabinete de governo teriam sido derrubados. Ou seja, Macron não ia só perder em relação à reforma, mas também ia ter que formar um governo novo, o maior BO. Porque eles não só querem derrubar a reforma, mas eles também querem derrubar o governo. Então, assim, não estamos falando aqui que o Macron seria derrubado, não estamos falando de impeachment, mas ele teria que reformular a sua base governista. Ou seja, uma votaçãozinha ia gerar, assim, o caos, mas não foi o que rolou. Pelo menos, né? Pra gente ter pelo menos um dia de paz. Quer dizer, mais ou menos um dia de paz, né? Porque esse bagulho ainda vai dar muito pano pra manga. Mas assim, imagina se tivesse caído o governo todo dele, que delícia que ia ser. Enfim, a primeira moção passou raspando. Isso porque a oposição precisava de 287 votos a favor e acabou que eles só conseguiram 278. A segunda veio com mais folga. A extrema-direita saiu perdendo nessa com apenas 94 votos. Só um parênteses aqui, o governo do Macron é considerado de centro, tá? E a Marine Le Pen, que é a sua principal adversária, é de extrema-direita. Bom, e com isso, Macron tem via aberta para continuar com o plano dele pela reforma da Previdência. Lembrando que a gente está gravando esse episódio no dia 21 de março, quando as coisas ainda estavam rolando por lá. Qualquer atualização depois disso, você pode conferir lá no nosso Instagram, no @papodeinterpodcast, tudo junto. E com tudo isso, a galera continua bem pistola por lá. Como a gente falou lá no começo, a decisão do Macron e também o resultado das votações na Assembleia geraram protestos em massa em Paris e em outras cidades da França. Os sindicatos estão encabeçando toda essa mobilização, mas o que chama mais atenção, que a gente já comentou aqui, é a falta da coleta de lixo.
Isso porque os garis que são afetados diretamente por essa mudança pararam de retirar os lixos das ruas de Paris como forma de protesto. Lembrando que são mais de 10 mil toneladas de lixo até o momento, espalhados pela cidade. E a galera tá usando esse entulho e as latas de lixo para atacar fogo também. Comércios e pontos de ônibus também foram depredados. Como Betinha disse naquela página do Facebook, motivos pelo qual os franceses tacam fogo nas coisas. Dessa vez, reforma da Previdência. Esse é um novo episódio da história francesa. Capítulo de hoje, reforma da Previdência. Beleza. Em só um dia, quase 170 pessoas foram presas em Paris após os confrontos com a polícia. Isso rolou no sábado, dia 18, que registrou um dos maiores dias de mobilização até o momento. Vale ressaltar que a França também registrou diversos atos pacíficos, como nas cidades de Lyon e Marseille. E assim, a galera já não estava muito feliz com a proposta da reforma em si. Aí quando Macron usou seu superpoder, que foi a tal da emenda 49.3, que por que chama 49.3? Por que não coloca 49? Mas enfim, beleza. A revolta aumentou ainda mais. Então o que a gente pode esperar agora é mais protestos e mais gente na rua, sem falar de pronunciamentos do Macron, que a gente já tá de olho que deve acontecer em breve. E o Papo de Inter, pra variar, vai estar de olho em absolutamente tudo e vai atualizando vocês por episódios, pelo Instagram, por onde vocês quiserem. Bom, a gente espera que vocês tenham curtido esse episódio, tenham entendido um pouco mais da treta que tá rolando por lá. E lembrando que essa história ainda tá rolando, tá tudo muito quente no momento em que a gente tá fazendo esse episódio. Então, qualquer atualização, acessa lá a nossa página no Instagram, no @papo de Inter Podcast, tudo junto. Por lá a gente atualiza não só o noticiário internacional, mas você também fica sabendo quais serão os próximos episódios e muito mais. Então, segue a gente lá, curte, interage, manda direct. Só esqueceu de falar um detalhe muito importante. O Instagram é @papo de Inter Podcast, tudo O junto. que eu falei? Acho Eu não que falei? Não. Gente, é Quer dizer, eu @papo acho. de Inter Podcast, tudo junto. E no TikTok a gente também tá expandindo pra lá, a gente tá aqui, estudando novas mídias, essas coisas assim, porque esse é o ano do Papo de Inter, é o ano que a gente vai crescer bastante. Então, no TikTok é @papo de Inter apenas. Que lá não tinha o arroba que nem tem no Instagram, né? Que o Instagram é de uma página de futebol. Enfim, antes de encerrar, só queria também falar uma coisa muito importante, que é passar a palavra da Aurelo. Então, se você está ouvindo esse episódio por outro streaming, pare tudo que você está fazendo e vá para a Aurelo. Aurelo é uma plataforma que remunera os podcasters. Então, só o fato de você ouvir os nossos episódios por lá, você já dá um certo dinheirinho pra gente e você não precisa pagar nada pra fazer isso. Você já contribui com o nosso projeto sem gastar um centavo. Além disso, lá na Aurelo, a gente tem uma página de apoios. Então, caso você tenha interesse em apoiar a gente, como o próprio nome diz, a gente tem uma série de opções ali e ajudar a gente a continuar com esse projeto que é o nosso queridinho, que dá trabalho, mas que a gente ama muito. E mais uma vez, antes de encerrar, eu sempre falo antes de encerrar, só também agradecer as pessoas que já apoiam a gente, né? Que isso é muito lindo, maravilhoso, vocês são tudo. Obrigada. Com certeza, seus nosso super obrigada. A gente trabalha muito, estuda muito. Nossa, deu trabalho esse episódio pra entender o sistema político. Mas é isso, a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais. Até o próximo episódio, gente, que a gente espera que não seja de um tema tão complexo quanto esse. Um beijo!